Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Perguntar isso para o Dirley, né, Dirley? Dirley é um homem de Deus, um amigo, um irmão, muito querido. E nós somos muito abençoados, Dirley, quando você tem a oportunidade de estar aqui com a gente. É muito claro para nós, conhecendo a sua jornada, a sua história ministerial, saber o quanto isso é genuíno, né? O seu desejo de adorar a Deus, o seu desejo de conduzir a igreja em adoração. Você foi abençoado nessa noite já? Amém? Você conseguiu ser conduzido, né, através da equipe, através do Dirley, para apresentar o seu coração e para oferecer o seu coração através dessas canções em adoração? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. E para nós realmente é uma alegria muito grande. Eu digo que o culto, se os irmãos puderem acender as luzes do auditório, eu quero olhar para o rostinho de vocês. Eu falo que o culto, ele tem momentos muito importantes. Alguns momentos acontecem aqui em cima, assim, desse palco, né? Quando nós vemos esses irmãos ministrando a palavra de Deus, quando nós vemos pessoas aqui trazendo avisos e palavras, quando sobe o pregador da noite. Mas eu creio que existem tantas coisas que acontecem aqui nesse momento, quando nós chegamos aqui, quando nós somos recepcionados pela equipe, quando você leva ali o seu filho para uma sala, né, e ele é ministrado ali durante aquela aula, quando você encontra irmãos e irmãs, e eu particularmente, há alguns anos da minha vida cristã, eu tenho pedido a Deus, eu falo assim, Deus, eu quero ser ministrado antes de receber a Tua palavra. Eu quero ter um olhar sensível àquilo que o Senhor tem feito no meio do seu povo, muito antes de alguém abrir a Bíblia ou de alguém subir nesse púlpito e começar a cantar canções. Eu tenho pedido a Deus essa sensibilidade e quando eu cheguei aqui nessa noite, eu pude observar e encontrar algumas pessoas, alguns irmãos e irmãs e ouvir alguns testemunhos. Pessoas que passaram lutas terríveis esses dias, com filhos, em casamentos, em várias situações. E quando a gente canta uma canção dessa, passa a ser mais verdade. Quando eu estava cantando aqui, né, sobre quando eu estiver frente ao mar e não puder atravessar, foi impossível não olhar para você, Rosana e Luciano. Foi impossível, né, não olhar, porque há alguns dias atrás, a Rosana estava internada aqui no hospital na Grande Vitória, por uma evolução de um quadro de dengue. Fique de pé, Rosana, se você puder ficar de pé. Eu queria que você aplaudisse o Senhor, queridos, pela vida da Rosana. Eu sei que muitas pessoas se levantaram para orar por você. Eu sei que aconteceu um relógio de oração, né? A sua cela e vários irmãos, o ministério de mulheres, pessoas se levantaram para orar, para interceder pela sua vida, pelo quadro em que se apresentava alguns dias atrás. E quando nós cantamos uma canção dela, ela se torna mais verdadeira, porque nós cantamos assim, quando estiver frente ao mar e não puderá atravessar, chame esse homem com fé. Foi ele quem abriu o mar. Não tenha medo. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. E foi tão lindo olhar para você aqui, parei de lado um pouquinho e falei, ela está celebrando o hino da vitória, porque ela confiou naquele que poderia fazer o impossível. Talvez nessa noite você ainda entrou aqui, obrigado, Rosana, pedindo uma resposta dessa. A minha oração é de que Deus fale ao seu coração, é de que você saia daqui tocado por esse Deus, tocado por esse Jesus, que nós celebramos com os nossos olhos fechados, mas que também é verdade nas nossas vidas às segundas-feiras. Por esse Jesus que nós celebramos, exaltamos, pulamos, cantamos aqui, mas que na segunda-feira também está presente nas nossas vidas. Amém? Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Algumas semanas, né, nós temos sido
ministrados através dos nossos pastores aqui, semana passada pelo pastor Léo, pela manhã, e pela pastora Suene à noite. E grande parte daquilo que nós estamos ministrando diz respeito à maturidade cristã. Grande parte daquilo que nós estamos falando diz respeito a uma vida madura. O nosso ano como igreja é Igreja Relevante, amém? Vocês não esqueceram disso não, né? Amém? Igreja Relevante. E quando nós falamos sobre igreja relevante, nós estamos falando de cristãos relevantes, nós estamos falando de crentes maduros, espiritualmente maduros, assim falando, pensando numa perspectiva daquilo que Paulo exortou aos irmãos ali em Corinto, dizendo que ele não pôde alimentar, né? Paulo disse que ele não pôde alimentar, não pôde dar alimento sólido para vocês, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3, porque vocês ainda eram mundanos, porque vocês ainda eram imaturos. E quando a gente olha para a nossa vida cristã, e a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite foi uma vida frutífera. Você pode repetir comigo? Uma vida frutífera. Uma vida frutífera. E quando a gente olha para a nossa caminhada cristã, para a nossa maturidade cristã, a gente precisa olhar que o cristianismo, ele muitas vezes, ele é comparado a essa evolução, a esse crescimento para uma jornada de nos tornarmos maduros, espiritualmente maduros. E pensando em maturidade, a gente precisa olhar para fundamentos, para alicerce, para aquilo que nos conduz para uma maturidade. E quando a gente olha para isso, a gente precisa pensar o seguinte, que para que eu me torne alguém maduro, eu preciso evoluir, eu preciso crescer. Esse final de semana nós estávamos ali no sítio Renovo com a nossa supervisão, e tinham duas bebês lindas ali, a Liz e a Lavínia. E foi tão lindo conviver com elas, né? As crianças ali, aquela habilidade crescendo, andando, se desenvolvendo, se alimentando, naquela curiosidade de tudo. Mas quando a gente olha para uma criança, você percebe que um bebê, na verdade, mais especificamente, ele não é alguém independente, ele é alguém que precisa de um tutor. Ele é alguém que precisa de alguém ali perto dele, alguém que para poder ensinar, para poder conduzir os caminhos, para poder dizer isso pode, isso não pode, isso põe na boca, isso não põe na boca. E quando Paulo ele está levantando esses irmãos aqui, ele está falando assim, olha, eu preciso que vocês amadureçam. Eu preciso que vocês comecem a se alimentar de um alimento vivo, de um alimento sólido, aquilo que verdadeiramente vai fortalecer a vida de vocês. E pensando numa geração como a nossa, falar de alimento, tanto físico quanto alimento espiritual, é tão desafiador, gente. É tão desafiador, sabe por quê? Porque cada vez mais nós percebemos que o resultado daquilo que nós somos diz respeito àquilo que nós consumimos. Existem algumas pessoas, né? Existe uma época do ano, né? Quando a gente faz aquele check-up, que é aquele momento terrível, né? Que o médico pede aqueles exames, colesterol, triglicerídeos, etc, etc. E aí quando vem aquele extrato, você fala assim, mas como, doutor? Né? Nossa, esse exame só pode estar trocado, porque eu tenho feito tudo certinho. E a gente percebe que na verdade aquele extrato ele apenas representa um estilo de vida. Aqueles frutos que você está vendo ali diante dos seus olhos, eles apenas representam um estilo de vida. E é tão interessante a gente pensar que quando você volta para as orientações dos médicos, eu não sou especialista em alimentação, tem tantas outras pessoas extremamente mais capacitadas do que eu, estou olhando aqui a Andréia, né, e tantas outras nutricionistas, outras pessoas, e que muitas vezes, quando o médico fala, ele chega para você assim, né, Jones? Fala bem assim, Jones, você tem que comer alimento saudável. Ó, Claudinha balançou a cabeça aí, não sei, né, Claudinha? Vejo que és profeta, né? Amém. Fala assim, Jones, você precisa de fazer atividade física, você precisa de comer um arrozinho com feijão,
né? Menos carne vermelha, tomar bastante água, dormir tantas horas de sono, e aí você fala, nossa, mas é só isso? É tão simples assim? E muitas vezes esse simples, ele acaba se representando da mesma forma na nossa vida cristã. O texto que nós vamos ler aqui nessa noite é um texto de Paulo exortando aos irmãos em Gálatas, e depois um texto onde Jesus, ele está falando ali sobre ele ser a videira e nós sermos os ramos. Mas esse texto de Gálatas, ele é muito interessante, sabe por quê? Porque ele traz uma exortação muito importante. Paulo está escrevendo ali para aqueles irmãos em Gálatas, e eu estou falando de uma carta, queridos, que foi escrito aproximadamente 53 e 55 depois de Cristo. O texto diz que possivelmente Paulo estava ali na cidade de Éfeso, e ele lembrou daqueles irmãos da Galácia, e ele falou, vou escrever uma carta para esses irmãos, diante das notícias que eu estou recebendo. E aí Paulo escreve uma carta para esses irmãos, 55 anos depois da morte de Jesus. E é tão interessante você pensar que Gálatas está sendo uma palavra de exortação para pessoas que caminharam com Jesus, para pessoas que se sentaram na mesa com Jesus, para pessoas que possivelmente ouviram as parábolas de Jesus ali no barco, para pessoas que viram o ministério de Jesus. Não são pessoas como nós que ouvimos falar, que 2000 anos depois recebemos escritos que foram achados arqueológicos, né, que tem uma série de alterações da língua. Não. Nós estamos falando de pessoas que receberam a orientação original. E Paulo faz algo que para mim é algo muito precioso. Olha só o que ele diz em Gálatas 5, de 1 a 9. Foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Ponto. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão se deixando escravizar, porque vocês perderam de vista aquilo que é verdadeiro. Vocês estão se permitindo voltar para as práticas dos judeus, se alimentar de coisas que estão matando a vida espiritual de vocês, porque vocês perderam a verdade. E olha só o que ele continua dizendo, vocês corriam tão bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? E ele finaliza dizendo o que para mim é muito precioso, um pouco de fermento leveda toda a massa. Meu Deus, um pouco de fermento leveda toda a massa. E quando eu penso nos nossos dias, naquilo que a gente tem se alimentado, eu pergunto, Deus, o que é uma vida frutífera? O que é essencial para eu olhar e ver aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, e olhar e falar bem assim, isso é bom, eu quero viver isso. O que é essencial diante de tantas contaminações espirituais, de tanta informação na minha vida? O que eu fugi, que eu não estou me alimentando bem? Porque quando eu olho o extrato, queridos, eu não estou satisfeito. Quando eu olho o resultado, assim como você olha o resultado de um exame, você está agora diante da sua vida espiritual. E aí você fala, o que eu estou fazendo para que o resultado seja esse? O fundamento é Jesus. E quando eu penso, queridos, finalizando aqui a minha introdução, e os pontos serão bem rápidos, eu prometo para vocês, eu olho para a igreja primitiva. Atos 2, a partir do versículo 42 até o versículo 47, conta de uma igreja que não tinha grandes coisas do que nós temos hoje na nossa igreja contemporânea. Uma igreja certamente que não tinha um palco desse de instrumentos, não tinha um auditório desse, uma igreja que se reunia de casa em casa, uma igreja que se reunia com muita simplicidade, uma igreja que partia o pão de casa em casa, uma igreja em que os irmãos, as irmãs, tudo aquilo que eles tinham como necessidade, eles compartilhavam, e a palavra de Deus nos diz no versículo 46, que diariamente as pessoas eram acrescentadas, e essa igreja caía na graça do povo. Eu falo, meu Deus,
Que fruto eles tinham para que as pessoas olhassem para eles e falassem assim: eu quero ser igual. Eu quero ser igual ao Tiago. Eu quero ser igual ao Monteiro. Eu quero ser igual a Júlia. Eu quero ser igual ao Caian. O que está acontecendo naquela igreja? Não era igreja visivelmente atraente aos olhos das pessoas, mas a palavra de Deus nos diz que eles tinham o favor, o respeito, o reconhecimento, a consideração. E hoje em dia, queridos, muitas vezes a gente acaba criando uma falsa expectativa de que a igreja possa promover algo para atrair a sociedade. O que a igreja vai fazer para que a igreja seja uma igreja relevante, para que eu possa trazer os meus amigos para cá, para que eles possam ser ministrados por Deus. E quando a gente olha, a essência está no fruto que nós produzimos. A essência da vida cristã está no fruto que nós produzimos. E eu quero pensar com você aqui 3 pontos, bem batista nessa noite. 3 pontos. Se você puder abrir a sua Bíblia em João capítulo 15, nós vamos passar em alguns textos aí, de João, Evangelho de João, capítulo 15. E ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Jesus, ele trouxe um exemplo que quebrou os religiosos daquela época. Quebrou os religiosos daquela época porque eles esperavam um Messias. E por isso que alguma parte dos judeus, eles não creem em Jesus porque a expectativa deles seria de um Messias salvador, libertador, que viria como um reino visível e ele iria libertar todos os judeus. Ele viria com um poder econômico, um poder de guerra para destruir tudo aquilo que havia sido construído. E quando eles olham para esse Jesus simples, sentando na mesa, partindo o pão, ceando, se relacionando, encontrando as viúvas, encontrando os pobres, encontrando as prostitutas, se sentando nos lugares improváveis, mas manifestando um amor e um poder de Deus. E esse homem diz: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Os religiosos falaram: vamos matar esse cara, porque ele está dizendo uma heresia absurda. Como ele é a videira, então ele está dizendo que todos precisam estar conectados a essa videira? Sim. E esse é um dos primeiros princípios que eu quero compartilhar com você. Pode passar para a gente, Camille, o próximo slide. O primeiro princípio, queridos, para frutificarmos, é preciso se manter limpo pela palavra. Olha só o que está escrito aqui nesse texto. Versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que nos mantém limpos para continuar a frutificar é a palavra. Queridos, pode parecer chover no molhado, mas uma vida frutífera, ela começa quando a palavra de Deus é prioridade na minha vida. Uma vida frutífera, uma vida onde eu olho para os frutos que Deus deseja produzir na minha vida, ela é impossível ser produzida se não for pela palavra de Deus. Olha só o que Jesus nos diz aqui. Ele diz que todos vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado.
O que nos corta, queridos, o que corta o nosso coração, o que nos convence do nosso erro, o que nos alimenta, o que nos dá um caminho, o que nos ajuda a estar numa segunda-feira, queridos, ali alimentados pela palavra de Deus e permanecer, e quando o mar vier, quando as afrontas vierem, pode ser uma canção, pode ser, porque a canção também, ela declara a palavra de Deus, mas eu te digo que vai ser a palavra que vai te manter de pé. E quando você não percebe o que a palavra de Deus nos diz, o escritor de Hebreus, ele diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha só que coisa preciosa, talvez você nunca tenha lido e percebido esse texto, olha só o que ele diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Uau! A palavra de Deus, queridos, é ela quem tem a capacidade de cortar o seu coração, de analisar quais são as motivações, de olhar para você e de trazer clareza se aquilo que você está vivendo, se aquele fruto, se aquelas atitudes suas, elas são produzidas pelo Espírito Santo. Porque Deus nos chamou para uma vida de santidade, de permanecermos limpos. Olha só, quando Ele diz, vocês já estão limpos, Ele está falando de pureza, de santidade. E o que nos mantém puros e limpos, assim como uma boa dieta, assim como um estilo de vida, de atividades físicas, de alimentação, você vai receber um extrato ali, e você vai falar, uau, o que eu estou fazendo, né? Tá me trazendo resultados positivos, né? Felipe, Kátia, nossos atletas de CrossFit aí, né? Que tem dado exemplo nessa área, e tantos outros, né? CrossFit agora é da moda, né? Mas uma vida saudável, queridos, espiritualmente falando, tem como primeiro princípio a palavra de Deus. E aí eu gosto sempre de fazer uma pergunta: o quanto a palavra de Deus tem sido importante na sua vida? Ela é importante quando eu vejo numa agenda, né? Você vai aconselhar alguém e você fala bem assim: Fábio, me fala aqui as 3 coisas mais importantes da sua vida. E aí ele vai falar: pastor, para mim a coisa mais importante da minha vida é Deus. Beleza. Segunda coisa: pastor, é a minha família, meu bem precioso. E o terceiro: é minha saúde. Então beleza. Então agora, diante do que você falou que é prioridade, me dá a sua agenda e me dá o seu extrato bancário. Porque, queridos, se você diz que Deus é importante para você, mas Deus não cabe na sua agenda, você vai enganar qualquer pastor, você vai enganar qualquer pessoa, mas o extrato daquilo que você vai mostrar, dos frutos, eles vão dizer: esse cara não me conhece, eu não te conheço. Por isso que no grande dia, quando Jesus voltar, algumas pessoas vão dizer: Jesus, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim, eu não te conheço, você nunca esteve no secreto, não conheço a sua voz. Jesus não está dizendo que Ele vai lembrar do dízimo que você dava. Pô, conheço, rapaz, nossa, toda vez que você vinha ali no gasofilaço ali, eu lembro, rapaz, cada pix que você mandava para mim, eu lembro. Não, Ele vai dizer: eu não conheço você, não sei, você não é amigo íntimo, eu não conheço a sua voz, eu não lembro das suas lágrimas estarem derramadas ali diante de mim, eu não lembro que quando você passou momentos de gratidão, você vindo à minha presença, sendo grato a mim, eu não lembro de você vindo até a minha presença, pedindo direção para a sua vida, eu não lembro, eu não tenho relacionamento com você, então aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Quando a gente vê, queridos, é isso. Jesus não está falando de religiosidade, Ele está falando de relacionamento.
E o salmista, né, no Salmo, que foi o segundo versículo que eu decorei quando eu me converti, com 12 anos de idade. Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Escondi, né? A versão antiga dizia, escondi a tua palavra no meu coração. A palavra, queridos, é o que vai te manter limpo. O segundo princípio, já caminhando, para frutificar, é preciso perseverar. Você pode repetir comigo? Para frutificar, é preciso perseverar. Olha só o que o texto diz. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Permanecer é continuar. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Evangelho de Mateus, capítulo 24, de 12 a 14, diz um texto que é: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Queridos, permanecer é continuar. E fazendo esse paralelo, né, que eu estou fazendo aqui da nossa dieta natural, dos nossos hábitos, né, como é difícil estabelecer um hábito. Como é difícil permanecer. Como é difícil. Como é difícil sair de um lugar onde nós não estamos satisfeitos com aquele resultado, seja nos relacionamentos, seja na prática de uma atividade, seja numa alimentação, seja no que for, como é difícil. E muitas vezes quando a gente faz uma mudança radical, né, fala assim, não, a partir de hoje eu vou só comer, né, tem as dietas radicais, né, durante tantos dias eu vou só comer salada, e agora eu vou só comer isso, eu vou só comer aquilo. E aí passam alguns meses, algumas semanas, e você vê que a pessoa não conseguiu permanecer. Quando a gente olha para aquilo que Jesus está nos dizendo aqui, Ele está falando bem assim, o segredo para dar o fruto é permanecer. Parece tão simples, Monteiro, parece tão simples. O segredo para dar o fruto é a palavra, e o segredo para dar o fruto é permanecer conectado à videira. Permanecer conectado à videira, e quem é a videira? Jesus. Jesus é a videira, porque Ele diz que sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não sei se você já teve oportunidade de visitar, né, uma plantação de uvas. Eu já tive oportunidade de ver algumas pequenas e algumas enormes, que você perdia de vista o lugar. E é muito interessante você perceber que muitas vezes o tronco original ali, né, da parreira, ela está aqui, e às vezes metros e metros depois, você ainda está vendo os cachos. E aí você fala bem assim, está aqui, Ricardo. Você não precisa estar tão ali pertinho, você precisa estar conectado. Porque a conexão é que traz o alimento. E quanto mais você se alimenta da videira, mais fruto você produz. Permanecer em Deus é a condição para ser frutífero. Amém, queridos? Permanecer em Deus é a condição para ser frutífero. Permanecer em Deus, e quando eu falo permanecer em Deus, eu não estou falando para permanecer numa religião, numa estrutura, mas permanecer em Deus. Esses dias alguém veio falar assim, pastor, por que fulano de tal, não sei o que, vai para uma outra igreja de não sei o que. Eu falei bem assim, está desviando? Não, ele está indo com a família, porque não sei o que ele mudou de bairro, não sei o que, glória a Deus. Se ele estivesse desviando, o relacionamento quebrado, você vai fazer alguma coisa, pastor? Eu falei assim, não, eu vou ligar para ele, vou falar, vai em paz, Deus te abençoe, e se tiver aniversário, me convide, que eu quero continuar em comunhão com você. Amém. Porque ele continua conectado à videira que é Jesus. O meu temor e o meu tremor é quando alguém se desconecta da videira, porque eu sei que aí é morte. Quando ele se desconectou, você sabe
ele perdeu a fonte que vai alimentar o casamento dele, que vai guiar para que ele possa abençoar a vida dele e dos seus filhos, a fonte de tudo aquilo que ele precisa. Não o fato dele estar ligado a uma igreja, mas o fato dele nunca se desconectar da videira. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem produzir. E aí essa palavra traz tantos ensinamentos, porque uma árvore também não produz frutos o ano inteiro, né, queridos? Ela não produz frutos o ano inteiro. Existem as estações. E uma árvore, por mais grandiosa que ela possa ser, o que ela precisa fazer em qualquer estação é permanecer conectada. Porque se um ramo, uma parreira, ele fala o seguinte, digamos que ele está plantado ali no meio de uma plantação de mexerica, de café, e aí ele fala, nossa, mas agora eu não tenho fruto nenhum, eu vou me conectar com esse pé de café, porque agora é o pé de café, ou é de mexerica, ou seja lá do que for. Ele vai perder a sua conexão. Saiba, queridos, que por mais que você possa olhar para a sua estação e não perceber os frutos que você deseja, o que você tem que fazer é permanecer conectado. A vida cristã madura, ela entende que existem momentos em que você estará lá nas montanhas, e a glória do Senhor se manifestará, mas existem aqueles momentos que você estará nos vales, e não importa se você está no monte ou está no vale, o importante é você estar conectado com aquele que vai suprir, tanto no monte quanto no vale. É isso. É isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E por último, o fruto glorifica a Deus. Meu Pai, queridos, esse texto aqui, eu lia João, Davi, muitas vezes eu passava batido. Sabe quando você lê um texto e esses dias saltou assim, glorificado. E quando eu li isso, eu falei assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos. Muitas vezes a gente fala, Deus, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, Deus, eu quero bendizer o teu nome. E aí quando nós olhamos para esse texto, nós falamos, meu Pai é glorificado pelo fato de você dar fruto. E como eu dou fruto? Conectado pela palavra, conectado em Deus, e Ele vai produzir os frutos. Mas eu olho e eu penso, mas que fruto era esse que atraía as pessoas? O que eles demonstravam? Quando a gente olha ali, a gente olha para a igreja primitiva, a gente vê um exemplo de uma igreja frutífera, uma igreja que produzia frutos. E eu falo, mas quais eram os frutos que esses irmãos produziram ali, que nós precisamos olhar para eles? O que eles demonstravam de tão diferente, que as pessoas eram atraídas para eles? Eu imagino essa atração como sendo um barco entrando num lago assim, e os peixes pulando dentro dele, de tanto peixe que havia, e as pessoas queriam estar naqueles barcos ali. Eu olho, e aí eu falo, Deus, qual é o segredo disso? E aí nós precisamos olhar para aquilo que diz em Gálatas 5, 22. Se você puder abrir aí sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Que diz assim, mas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne
com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós lemos aqui que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Quando a gente olha para aquilo que a palavra de Deus nos diz aqui em Gálatas, ele diz que nós fomos chamados para a liberdade. Permanecei, pois, firmes no Senhor Jesus. Ele fala um chamado para que a gente possa servir uns aos outros em amor. Ele fala de que aquilo que nós precisamos para ter uma vida cristã madura será dado através do Espírito Santo de Deus. Nós lemos aqui que o Espírito Santo de Deus estaria nos guiando. Quando você lê ali em João, capítulo 15, Jesus ainda não havia sido morto, crucificado e havia ressuscitado. Ele estava presente ali com os discípulos. Aconteceu que depois daquilo ali, ele ressuscitou, apareceu para os discípulos, ele disse, eu preciso ir para que o outro virá. O outro ali naquela expressão, ele não diz que era uma força menor do que Deus. Ele não diz que era ali uma força especial, mas que seria o próprio Deus que iria habitar na vida daquelas pessoas. E quando Jesus ele fala, porque Ele vos auxiliará em tudo aquilo que vocês precisam. Então quando Jesus disse que os frutos seriam produzidos através de estarem conectados com Ele, Jesus estava dizendo, agora se relaciona intimamente com o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus quem vai desenvolver tudo aquilo que vocês precisam. Eu quero passar um vídeo. Esse vídeo é um trecho de um filme. Certamente grande parte de vocês assistiram. E depois que você assistir esse trecho eu quero meditar para a gente poder finalizar a nossa pregação. Por favor, dá para trazer um pouquinho mais? Claro, é para já. Obrigada. Se me permite, a senhora está bem? Tô. Não tô. É uma longa história. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. O meu marido, o Noé de Nova York. O que está construindo a arca. Esse mesmo. Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então a história da arca é sobre o quê? Eu acho que é uma história de amor. De acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em paz? Ficaram juntos lá, lado a lado. Assim como Noé e a família. Todos entraram na arca, lado a lado. Mas meu marido disse que Deus ordenou que ele a fizesse. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria? Ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Bom, eu vou correr. Muita gente para servir. Aproveite. Esse é o trecho de um filme que tem muitas mensagens. Mas talvez esse trecho se aplica muito quando nós pensamos em fruto do Espírito. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor, a palavra de Deus nos diz que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Isso é algo que você não precisa e não pode ter dúvidas nessa noite. O Espírito Santo de Deus habita em você, amém?
e Ele te habilita, Ele te capacita para que você viva os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, que nós acabamos de ler aqui em Gálatas 5, 22. Só que muitas vezes nós achamos que esse fruto vai vir como um passe de mágica, eu vou fechar os meus olhos e amanhã, amor. Eu vou fechar os meus olhos e alegria. Eu vou fechar os meus olhos e... O que Paulo ele estava dizendo era o seguinte: vocês não precisam ir para um extremo das práticas judaizantes, para fazerem circuncisão, para acharem que a salvação é por meio das obras, mas vocês precisam entender que o fruto vem através do Espírito. E o Espírito Santo de Deus, ele pode sim, queridos, ele pode sim pegar uma situação em que você fala bem assim: Deus, eu estou olhando para essa pessoa aqui, mas eu não consigo amar essa pessoa, por favor Deus, me dá unção de amor. E você vai acordar e vai falar: meu Deus, quem é essa mulher do meu lado? Eu amo tanto essa mulher, ontem eu estava querendo matar essa mulher e agora eu estou amando profundamente. Você pode sim, queridos, receber uma paz sobrenatural, sim, mas muitas vezes o Senhor ele vai gerar situações como nós vimos nesse filme aí. Ele vai gerar oportunidades para que você seja desenvolvido. Ele vai gerar situações e ambientes em que você vai ser levado para aquele lugar para ser testado sobre o amor, sobre o domínio próprio. Porque muitas vezes quando nós somos colocados nesse lugar, nós falamos assim: ah Deus, eu estou sendo provado por isso. Eu falo bem assim, fala mais sobre isso. Porque muitas vezes quando nós somos provados em algo, não é para sermos reprovados, mas é para nós sermos aprovados para um próximo nível. E existem pessoas que estão sendo reprovadas nas mesmas áreas. E muitas vezes você está aí vivendo uma dificuldade num relacionamento, num casamento, e Deus está te falando: eu estou te levando nesse lugar para você amar mais a sua família, amar mais os seus filhos, para que o fruto se desenvolva em você. Você está passando por essa situação, não porque eu te abandonei e você está achando que eu não te estou te dando mais paz, mas porque eu quero desenvolver uma paz que excede todo entendimento. Não, eu não te abandonei, querido, mas eu quero te tornar mais amável, para que você tenha mais domínio próprio, porque eu quero te conduzir a lugares maiores. E aí você clama: Deus, cadê o fruto do Espírito? Cadê a paciência? Cadê a bondade? Cadê a amabilidade? Cadê a mansidão? Cadê a fidelidade? Talvez Deus está testando o seu caráter nos dízimos, nas ofertas, numa questão financeira, para saber da sua fidelidade, queridos. Eu não sei o que Deus faz, mas eu sei que tudo aquilo que Ele faz é para cuidar dos seus filhos, porque Ele corrige aqueles a quem Ele ama. E se você está passando por isso, eu tenho um recado de Deus para você nessa noite: Ele te ama. E se você está passando por isso, você não está sozinho. Deus ele está desenvolvendo o seu caráter, para que você possa olhar para essas situações e falar: Deus, obrigado pelo fruto do Espírito. Obrigado porque eu já tenho em mim o amor, mas eu quero desenvolver. Obrigado porque eu já tenho em mim a alegria, esse fruto. Obrigado porque eu já tenho em mim a paz. Então me ajude a desenvolver. E quando eu olho para aquilo que atraía na igreja primitiva, queridos, é impossível não pensar nisso. Eu imagino uma igreja sendo perseguida. Eu imagino uma igreja que era perseguida, que as pessoas passavam na porta dela e que afrontavam aqueles homens e que prendiam os homens. E no final do dia aqueles homens estavam com a porta aberta, cantando, celebrando o nome de Jesus. Eu consigo imaginar pessoas ali que eram muito necessitadas, talvez não tinham alimento da semana inteira, e elas saíam das suas casas ali com aquilo que o pouquinho que elas tinham e traziam, e as pessoas falavam: meu Deus, que amor é esse? Que lugar é esse?
E as pessoas eram atraídas, não por um culto bonito, não por causa das luzes, não porque tinha um pregador famoso, um cantor famoso, mas porque o fruto era real. O fruto era tão real, era tão grande, era tão farto, que as pessoas falavam: eu quero viver nesse lugar, eu quero conviver com essas pessoas. Eles não têm, mas o que eles têm, eles repartem. Eu não sei como eles conseguem amar, eles são perseguidos pelas pessoas, mas eles amam as pessoas. A gente está aqui de fora falando mal dele, falando que esse Jesus que eles estão adorando aí foi uma lorota, e eles continuam ali amando a gente. Eles não vão para as redes sociais atacar a gente, pedra contra pedra, olho por olho, dente por dente, não, mas eles nos amam. Que amor é esse? Que fruto é esse? Eles não ficam defendendo eles mesmos, mas eles têm um fruto genuíno. A minha oração nessa noite é de que a gente saia daqui incomodado por essa palavra, desejoso viver, desejoso frutificar. E o meu maior desejo, queridos, meu maior desejo, antes de dar algum fruto que Deus produziu na minha vida para vocês, eu peço sempre a Deus, falo assim: Deus, meu maior desejo é de que os frutos, eles sejam abundantes na minha casa. Eu não quero alimentar multidões e ter a minha família escassa de amor, de alegria, de paz, de mansidão, de domínio próprio. E a minha oração nessa noite é de que aquilo que você está precisando para esse caminho de maturidade, o Espírito Santo de Deus te derrame nessa noite. Primeiro, com um amor pela palavra de Deus. Segundo, com o desejo de permanecer. E terceiro, sabendo que tudo aquilo que você vai produzir como fruto vai glorificar a Deus. Deus vai ser glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos por algum instante. Eu quero primeiro fazer um apelo, antes de fazer um apelo de reconciliação e de compromisso com Deus para pessoas que já caminham com o Senhor. Eu quero fazer um apelo, porque essa palavra aqui, ela passa primeiro por você desejar ter Jesus na sua vida. Talvez você é o nosso visitante, talvez você veio aqui convidado por alguém, e você ainda nunca fez essa oração que eu vou repetir agora, e eu quero orar. Se você quiser orar comigo, aí no seu lugar mesmo, eu quero te convidar. E ela diz assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque você morreu por mim. Eu te agradeço, porque eu sei que você não me deixou órfão. Eu te agradeço, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E eu senti Ele agora falar ao meu coração. Eu te peço agora, escreve o meu nome no livro da vida. Eu abro o meu coração, te recebendo como meu Salvador e como meu Senhor. Vem ser o meu amigo, em nome de Jesus. De olhos fechados ainda. Se você nessa noite fez essa oração pela primeira vez, levante uma de suas mãos, eu quero te conhecer. Se você nessa noite, amém, glória a Deus, eu te vejo aqui, amém, glória a Deus, eu te vejo aqui. Mais alguém? Aqui à minha esquerda, glória a Deus, eu te vejo aqui, amém, glória a Deus, aqui à minha frente, aqui à minha direita. Uma pessoa vai sentar do seu lado para orar com você agora, nesse momento. Mais alguém, queridos, nessa noite, amém, aqui à minha esquerda, aqui, eu estou te vendo, glória a Deus. Mais alguém aqui nessa noite deseja fazer essa oração, falando assim: Jesus, eu quero ser o seu amigo, vem ser o meu amigo, mora no meu coração. Amém. Glória a Deus, seja exaltado, Jesus.
Nós te agradecemos porque sabemos que existe uma festa nos céus agora. Porque assim como um dia nós fomos alcançados pelo teu amor, ó Pai, um dia o Senhor nos alcançou. E o sacrifício de Jesus é para que todos possam te conhecer, para que a nossa família seja cada dia maior. E se nessa noite, queridos, você já é um crente, um servo de Jesus, mas você quer fazer um compromisso com Deus, quando você olha para o extrato da sua vida, para os frutos, você fala bem assim: pastor, não está legal, eu não estou satisfeito com isso, meu tempo na palavra, na meditação, meu tempo de estar conectado contigo não está legal. E eu sei que nessa noite o Senhor está me chamando para um passo de fé maior. Se você quer fazer esse compromisso, não comigo, queridos, não comigo, não com a igreja, a gente não vai anotar seu nome, não vai cobrar, nada disso, mas esse é um compromisso com o Senhor. Se você quiser fazer esse compromisso, coloque-se de pé, por gentileza, falando assim: Deus, eu quero fazer esse compromisso de priorizar a tua palavra, de permitir que o Espírito Santo de Deus corte o meu coração, de priorizar a intimidade, de priorizar o relacionamento contigo, de me tornar cada dia mais maduro. Eu quero amadurecer, eu não quero mais ficar tomando leitinho espiritual da mão de outras pessoas, mas eu quero ir na fonte, que é a tua palavra. Coloque-se de pé, nós vamos orar. Sim, Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado porque se o Senhor nos corrige é porque o Senhor nos ama. E obrigado por esta palavra de amor para os teus filhos, para a tua igreja nessa noite. Obrigado. A minha oração, Deus, é de que o nosso coração saia daqui, Pai, queimando por amar mais a tua palavra. Que o nosso coração saia daqui queimando, ó Deus, por ouvir a tua voz. Que o nosso coração saia daqui deste lugar, ó Deus, queimando, ó Deus, por ouvir e conhecer mais intimamente. Que o nosso, ó Deus, espírito, ó Deus, seja, ó Deus, fortalecido nessa noite, ó Deus, desejosos para olhar, ó Deus, para esse texto de Gálatas 5:22, ó Pai, e viver esses frutos nas nossas vidas. O amor, a plenitude do amor, a plenitude da alegria, a plenitude da paz, a plenitude da amabilidade, a plenitude da mansidão, a plenitude do domínio próprio, a plenitude da longanimidade, a plenitude do domínio próprio. Eu peço isso, Pai, uma igreja frutífera, que vai produzir frutos, que vão impactar essa nação, que vão impactar Jardim Camburi, e que vão impactar por onde nós estivermos, em nome de Jesus.